Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula, eu estarei falando sobre a fatoração de polinômios pelo método de agrupamento. Para que você entenda a fatoração por agrupamento, vamos analisar aqui essas três imagens e calcular a área de cada uma delas. Antes de eu começar a calcular a área dessas imagens, para mostrar para você o que é o agrupamento, é importante lembrar o que é fatoração de polinômios. A fatoração de polinômios é quando você escreve um polinômio como um produto de outros polinômios. Se você não sabe direito o que é a fatoração, e um pré-requisito para que você entenda bem essa aula é assistir a fatoração por fator comum em evidência. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo. Vamos então analisar a área dessa primeira figura aqui. Essa primeira imagem, ela tem aqui, olha, uma divisão, né? E aí, se eu for calcular a área de cada pedacinho desse, vamos pensar nesse pedaço maior aqui. Esse pedaço, a área desse pedaço é y vezes a, ou a vezes y. Então, a área aqui é a vezes y, né? Porque a área do retângulo ou do quadrado é base vezes altura. A área desse retângulo aqui vai ser base, que é b, né? Porque se aqui em cima é b, aqui embaixo também é b. Vezes a altura. Essa altura aqui corresponde a essa daqui. Então, é b, y. Agora, qual a área desse retângulo aqui de cima? A base mede a e a altura mede x. Então, ax. E a área desse retângulo seria b vezes x. Por que b vezes x? Base, né? Vezes altura. A base vale b e a altura vale x. Então, eu posso considerar que a área total dessa imagem, né, dessa figura, é ax mais bx mais ay mais by, tá? Então, eu somei aqui todas essas quatro áreas que eu concluí aqui na figura. Agora, vamos ver essa segunda imagem. Nessa segunda imagem, eu sei que esse pedacinho vale A, esse pedaço vale B. Por quê? Porque o retângulo aqui inteiro é o mesmo. Então, a única coisa que tem diferente nele é que eu não coloquei essa linha aqui dividindo, tá? Então, ele só tá com essa linha. Essa linha aqui divide esse retângulo em outros dois retângulos. Então, a base aqui seria A mais B, né? Porque até aqui é A e esse pedacinho é B. Então, a base toda desse retângulo aqui vale A mais B. E aqui eu tenho a alturinha Y e esse outro retângulo de cima, a altura vale X. Se eu for calcular a área desse de baixo, eu vou ficar com Y vezes A mais B, correto? Ou A mais B vezes Y. A ordem aqui na multiplicação não importa. De qualquer maneira, é base vezes altura ou altura vezes a base. Mesma coisa aqui em cima. A base aqui também é A mais B e a altura é X. Então, eu posso escrever como X vezes A mais B, tá? Então, eu sei que a área total, analisando esta imagem, pode ser considerada como X vezes A mais B, somado com Y vezes A mais B, tá? E agora, vamos analisar essa terceira figura aqui. Nessa terceira imagem, eu tenho, né, é o mesmo retângulo, só que nenhuma divisão interna. Então, eu sei que a base é A mais B e a altura é X mais Y. Então, a área desse retângulo seria a base, que é A mais B, vezes a altura, que é X mais Y. Então, olha só. Através dessas três imagens, eu consegui escrever a mesma área, só que de três formas diferentes. Essa área aqui representa, essa expressão aqui, representa a forma fatorada por agrupamento. Por que essa expressão aqui já está fatorada, né? Porque ela foi escrita como um produto de outros polinômios. Então, eu realizei a fatoração. E essa é uma fatoração por agrupamento.
Então, aqui, nós chegamos à conclusão que todas essas expressões são iguais. Agora, eu vou mostrar para você como que se chega a essa forma fatorada, né, sem precisar ficar analisando nenhuma imagem. Eu só mostrei para você as imagens para que faça sentido, né, para que você entenda que escrever assim acaba representando a mesma coisa do que escrever assim. Aqui na parte geométrica, né, a gente comprova que essa expressão representa a mesma área do que essa daqui. Então, agora eu vou mostrar para você o passo a passo para se realizar a fatoração de um polinômio através do agrupamento. Então, olha só, eu reescrevi aquela primeira expressão, né, do primeiro retângulo aqui, e agora eu vou mostrar o passo a passo de como fatorar. A primeira etapa é você agrupar os termos de acordo com aqueles que possuem um fator comum. Esse aqui já está agrupado, né? Porque eu tenho aqui, ó, os dois primeiros termos têm o fator comum x. E os dois últimos têm o fator comum y. Então, já está assim, um pertinho do outro. O próximo passo é, em cada grupo desse, nós devemos colocar os fatores comuns em evidência, né? Nós realizamos o primeiro tipo de fatoração, que é fator comum em evidência, e é por isso que eu disse que é importante que você entenda aquele outro método primeiro. Então, eu vou colocar o x aqui em evidência, porque ele se repete aqui e aqui, e vou realizar a fatoração. AX dividido por x dá A. Repete o mais. BX dividido por x dá B. Agora eu vou repetir o mesmo processo com esse segundo grupo, que tem o y em evidência. Então, eu vou repetir o y aqui, né? O mais, porque aqui são todos positivos, vezes, e vou realizar aqui a divisão. AY dividido por y dá A. BY dividido por y dá B. E aqui também é positivo. E qual é o próximo passo? É colocar novamente em evidência o fator comum. Você pode perceber que o fator comum agora é A mais B. O A mais B se repete aqui e aqui. Então, eu vou colocar o A mais B em evidência e vou dividir e colocar o resultado dentro do outro parênteses, tá? Esse termo aqui dividido por A mais B, né? O A mais B vai cortar com A mais B, vai sobrar o x. E esse termo aqui dividido por A mais B, o A mais B vai cortar, vai sobrar o y. Agora, eu realizei a fatoração total, agrupando, né, primeiro os termos que possuem fator comum. Realizei a fatoração através de fator comum em evidência e aqui novamente fator comum em evidência, chegando ao resultado final aqui da fatoração, que é o que nós encontramos aqui, A mais B vezes x mais y. Agora, para a gente completar essa aula, vamos resolver aqui 3 exemplos para ver se você entendeu direitinho mesmo como que se faz essa fatoração por agrupamento. Aqui eu já tenho, né, nos dois primeiros termos, já estão agrupados de acordo com o fator comum, porque aqui tem x e x, e aqui tem o 2 e o 2, né, que é o que se repete nos dois termos. Agora, eu vou colocar esses fatores comuns em evidência. Então, aqui eu vou colocar o x em evidência e vou ficar com mx dividido por x dá m. nx dividido por x dá n. Agora, no segundo grupo, eu vou colocar o fator comum em evidência, que é o número 2. E vou colocar o resultado da divisão entre parênteses. 2m dividido por 2 dá m. E 2n dividido por 2 dá n. Observem que aqui eu fiquei novamente com o fator comum m menos n, m menos n. Então, eu vou colocar o m menos n aqui na frente e vou dividir cada termo, né, por m menos n, colocando o resultado em outro parênteses. Então, m menos n aqui vai cortar, vai sobrar só o x. E aqui o m menos n também vai cortar com esse, vai sobrar só o mais 2. Então, essa é a forma final fatorada, m menos n vezes x mais 2. Vamos para a letra B. Na letra B, eu também já posso considerar que eles estão agrupados, né? Então, eu tenho aqui o a ao cubo e o a ao quadrado. O fator comum é sempre o que tem menor expoente, então eu vou considerar o a ao quadrado. E aqui entre a e 1, eu posso considerar como fator comum o próprio 1, porque a é a mesma coisa que 1 vezes a. Então, eu vou colocar aqui o a ao quadrado em evidência e vou dividir a ao cubo por a ao quadrado dá a.
mais a ao quadrado por a ao quadrado dá 1. Mais, agora eu vou colocar aqui como fator comum o próprio 1. E vou abrir parênteses. A dividido por 1 dá A e 1 dividido por 1 dá 1. Agora o fator comum é A mais 1. Então eu vou repetir o A mais 1 e dentro de outros parênteses eu vou colocar o resultado da divisão de cada termo aqui por A mais 1. Dividindo esse primeiro termo por A mais 1, vai dar A ao quadrado. E esse segundo termo por A mais 1 vai dar mais 1. Então, a forma fatorada aqui é A mais 1 multiplicado por A ao quadrado mais 1. E para finalizar, vamos fazer aqui a letra C, agrupando primeiro os termos que têm fator comum. Então, eu vou colocar o 3ax pertinho do 6a, porque eles têm o A em comum. E esses outros dois eu vou deixar aqui no final, 2b ao quadrado mais b ao quadrado x. Agora, eu já identifiquei aqui que o A é fator comum, mas além do A, tem o 3, porque o 6 ele pode ser escrito como 3 vezes 2. Então, o 3 também é comum. Vou colocar o 3A em evidência e vou fazer aquela divisão. 3ax dividido por 3a dá x. E aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2a dividido por a, né? Vai ficar só o 2 mesmo. Agora, vamos colocar aqui no segundo grupo o fator comum em evidência, que é o b ao quadrado. 2b ao quadrado dividido por b ao quadrado vai dar 2. E b ao quadrado x dividido por b ao quadrado vai dar x. Veja que eu fiquei novamente com um fator comum, que é o x mais 2, ou 2 mais x, né? A ordem não importa. Então, eu vou colocar novamente esse fator em evidência e vou colocar dentro do outro parênteses aqui o resultado da divisão, que vai dar 3a, e isso aqui dividido por x mais 2 vai dar b ao quadrado. Então, a forma fatorada aí por agrupamento desse polinômio é x mais 2 multiplicado por 3a mais b ao quadrado. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clica aí no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, que estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!